Olha só, eu quero compartilhar um texto com você. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 4. Diz assim: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, a pedra viva e o povo escolhido, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Aproveita que você está aí junto comigo e escreve aí para mim no chat agora: livrem-se. Faz isso, por favor, eu preciso que você faça isso para mim agora. Escreve lá, livrem-se. Vamos lá, tá bom? A gente vai pregar junto, eu preciso de você junto comigo, conectado. Livrem-se. Talvez põe lá hashtag livre, né? E vai ser bom desse jeito. É interessante que o cara que escreveu essa carta é Pedro, e ele foi um cara muito difícil, né? Pedro, ele era alguém turrão, ele era alguém que ele andava armado, né? Em certa ocasião ele vai lá e arranca fora a orelha de um soldado romano quando eles foram prender Jesus. Ele era analfabeto, ele era alguém impetuoso, ele era alguém difícil. Pedro era alguém difícil. Pedro foi alguém que negou a Jesus. E então eu posso te dizer uma coisa: esse Pedro, ao escrever essa carta e esse capítulo, ele entendia muito bem do que ele estava falando, quando ele diz assim, ó: livrem-se de tudo que te atrapalha. Livre-se, e ele coloca, de toda maldade, de todo engano, de hipocrisia, de inveja, de toda espécie de maledicência. Ele está dando uma direção aqui, porque ele mesmo já experimentou isso. Eu não sei você, mas por algumas vezes eu já precisei mudar coisas na minha vida, e o tempo todo eu preciso. Não é fácil mudar coisas, né? Agora, existem coisas que às vezes a gente muda de lugar, você arruma, você ajeita. Essa semana a Ju estava lá em casa, ela estava arrumando as biju dela, né? Mulher tem essas coisas aí, anel, brinco, colarzinho, e ela estava abrindo espaço e tentando organizar as coisas dela, né? Eu dei um presente bem especial para ela, né, de 20 anos, então ela estava tendo que achar espaço para guardar isso, né? Tem que abrir espaço, ganhou mais coisa, bonita, né? Fazer moral. Mas o que acontece? Quando a gente está abrindo espaço, outras coisas podem entrar. Quando a gente abre espaço na nossa vida, Deus pode fazer coisas. Mas para abrir espaço, nós precisamos nos livrar de outras. Às vezes você precisa se livrar daquilo que está te atrapalhando, daquilo que está travando o processo de Deus na sua vida. E para que você possa experimentar isso, às vezes Deus vai te chamar a abrir espaço, a se livrar, a tirar coisas que estão te impedindo de avançar. Se você gosta de tema de mensagem, coloca aí, abrindo espaço. Abrindo espaço. Nós precisamos na nossa vida abrir espaço para que Deus possa manifestar algo novo. O Espírito Santo só pode agir em nós quando nós estamos dispostos a nos livrar de coisas do nosso passado, para que Ele possa vir e trabalhar em nós, para que Ele possa fazer algo novo. Pedro, ele precisou se livrar de muitas coisas na sua vida. Eu citei algumas, e eu posso dizer uma coisa: até o final da nossa vida, a gente vai estar se livrando de coisas, a gente vai ter que estar melhorando, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, e o tempo todo a gente precisa abrir espaço para que Deus se manifeste, a gente precisa abrir espaço para que o Espírito Santo flua em nós, e Ele mexa em coisas, Ele trabalha no nosso interior. Ele te escolheu, e Ele te escolheu como você está, Ele te escolheu do jeito que você está, Ele te escolheu, mas não para você ficar do mesmo jeito, Ele te escolheu para trabalhar e mudar áreas em você, mas a decisão é sua, de abrir mão,
de abrir espaço, de mudar coisas, de receber o mover do Espírito Santo, de sentir a presença dEle, ter a sua vida transformada todos os dias. É uma decisão diária. Nós precisamos escolher a Deus. E sabe o que acontece? Às vezes, nós imaginamos a nossa vida, e nós imaginamos talvez ela tudo certo, completa. E como nós não vemos o completo, nós desanimamos. Porque nós não entendemos o processo e o trabalhar de Deus em nós. Nós não entendemos o que está acontecendo às vezes num momento. Então quando a luta vem, as provações vêm, a dificuldade chega, a gente não entende o que está acontecendo. E então a gente volta a preencher áreas da nossa vida com coisas difíceis. Nós preenchemos com coisas do mundo. Por quê? Porque nós estamos tentando construir a nossa história muitas vezes na nossa força. Você sabe que, só um pouquinho aqui, trazer aqui trouxe algo aqui especial para você aqui hoje. Dentro da dinâmica do que a gente está falando, e se você for prestar atenção, e talvez até dentro do que a gente vai falar aqui hoje, estou aqui com o meu cameraman aqui, o Iago, está me ajudando, solteiro, tá, gente? Aqui, você tem a imagem completa de um quebra-cabeça. Você tem a imagem dele, são 500 peças, e como ele deve ser, a imagem montada. É lindo, muito legal. Só que, sabe o que acontece? Às vezes, a gente olha e ele não está completo. Porque quando você vê a imagem final, você fala, é lindo. Mas quando esse quebra-cabeça está sendo montado, ele está cheio de partes, ele está inacabado. E isso aqui às vezes é difícil de montar. Ele é imperfeito. Eu lembro quando nós compramos esse quebra-cabeça, 500 peças, e eu posso te dizer uma coisa, eu falei lá em casa, gente, isso é muito trabalhoso, eu não vou ajudar a montar. E eu lembro que a Ju e o Pedro, principalmente, eles estavam muito empolgados, eles não queriam parar enquanto não vissem o fim. Mas eles foram montando, e de repente eles desistiam, de repente eles falavam, não, a gente precisa voltar para isso. E eles iam trabalhando e montavam peças erradas, e eu acabei me envolvendo com aquilo, e quando eu comecei a montar as peças, eu queria ver aquilo acabado. Eu queria que cada pecinha dessa preenchesse o seu lugar. Quando a gente começa a experimentar na nossa vida o trabalhar de Deus, a gente entende que existem áreas que precisam ser preenchidas. Existem peças que precisam ser colocadas no lugar certo. Deus quer trabalhar em nós e Ele vai trabalhando por etapas. Ele vai colocando peças, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai trabalhando o nosso caráter. Era isso que Deus estava fazendo na vida de Pedro. Por isso Pedro está falando assim, livrem-se. Tem coisas que estão te atrapalhando, se livre disso. Existem muitas peças para ser montada. Para chegar naquela imagem, aqui tem 500 peças. Na nossa vida, quantas peças será que falta? Deus trabalhar, Deus fazer, Deus mudar. Às vezes a gente está fazendo na nossa força, nas nossas escolhas, e as peças não estão no lugar certo. As peças estão no lugar errado. E às vezes Deus está falando assim, muda, mexe aqui. E a gente está falando, eu não quero. A gente luta, às vezes, contra o próprio Deus. A gente é turrão. A gente briga com Ele. E Deus está falando assim, vai demorar mais tempo para montar esse quebra-cabeça. Vai demorar mais tempo. Porque toda vez que a gente está brigando com Deus, toda vez que a gente está brigando com o propósito dEle, com o chamado dEle, vai levar mais tempo. Porque tem muita peça para trabalhar em nós. Deixa eu te falar. Tem muita peça para Deus trabalhar na minha vida ainda. Tem muita coisa que Deus precisa trabalhar em mim. E eu dependo dEle. Eu preciso de Deus. Eu sei que não adianta brigar com Ele, mas às vezes a gente briga.
Eu sei que eu preciso entender o que Deus está fazendo em mim, mas às vezes não é fácil. E às vezes a gente questiona Deus. Às vezes a gente pergunta a Deus, por que isso está acontecendo nesse momento? E Deus está trabalhando as peças. Deus pega até aquilo que é ruim. Deus pega até aquilo que deu errado. E Ele trabalha em nosso favor. E às vezes a gente pensa, mas eu sou tão imperfeito, Deus. Eu sou tão imperfeito na minha vida. Por que o Senhor me escolheu? Deus não nos escolheu pela nossa perfeição. Ele nos escolheu porque Ele é perfeito. Ele te escolheu porque Ele vai trabalhar em você. E Ele é o Deus perfeito. Ele só precisa de uma coisa: abra espaço na sua vida para Deus entrar. Você só precisa abrir espaço e deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Eu não sei se você já aceitou Jesus na sua vida como seu Senhor, como seu Salvador. Mas o dia que eu fiz isso, eu não tinha ideia do que ia acontecer. E talvez quando eu fiz uma oração de entrega, entregando a minha vida para Ele, foi uma pecinha. Foi apenas uma pecinha que foi movimentada. Porque era incrível isso. Era um Deus que havia morrido por mim. Era um Deus que havia se entregue pelos meus pecados. Que ia mudar a minha história. Que ia me dar uma vida eterna. Que ia ser o meu intercessor diante de Deus. Uau! Então se eu entregar a minha vida a Jesus, se eu fizer uma oração, se eu entregar a minha vida a Ele, toda a minha história está sendo transformada. Sim. Só que quando eu faço isso, eu preciso abrir espaço para que Ele venha. Eu preciso abrir espaço para que Ele trabalhe em mim. Eu preciso abrir espaço para que o poder de Deus comece a se aperfeiçoar em mim. Em todas as áreas. Será que nós temos lutado com Deus? Será que você já entregou a sua vida nas mãos dEle, mas será que você está dizendo assim, eu não consigo abrir espaço, Deus? Eu quero dizer uma coisa, Pedro te dá uma direção aqui, livre-se. Livre-se de tudo que te atrapalha. Deixa de lado isso. O que você precisa se livrar? O que você precisa tirar, limpar em você? Talvez não é o que está escrito aqui na Bíblia. Talvez sejam outras coisas. Talvez seja relacionado ao seu caráter. Que você precisa tomar uma decisão nessa noite. E que vai ser transformador para você. Das áreas que Deus está trabalhando. E Ele vai continuar trabalhando. Porque tem muita peça para montar na nossa vida. Tem muita peça para ser trabalhada. Há muito de Deus para ser trabalhado em nós. Nós somos chamados pela graça de Deus. E a graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. A gente não merecia isso. Mas Deus nos escolheu da mesma forma. Por isso que não tem a ver comigo e com você. Tem a ver com Ele. Com o poder dEle. Mas olha só. Quando a gente vai para o texto de 1 Pedro 2, 5. Diz assim. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Na edificação de uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo. Oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. A palavra está dizendo assim, ó, vocês também estão sendo utilizados. Vocês também estão sendo trabalhados por Deus. Deus nos coloca na história. Ele nos chama para ser participantes de tudo. A obra que Deus quer fazer na nossa vida, Deus nos chama para participar dela. E Ele diz, você vai precisar abrir espaço. Se você quer que Deus trabalhe, se você quer que as peças comecem a se ajeitar, você vai precisar abrir espaço. Sabe por quê? Às vezes a gente monta peças erradas. Quando a gente estava montando esse quebra-cabeça de 500 peças, agora está todo desmontado. Mas quando a gente estava montando ele, uma parte do quebra-cabeça começou a ser montado errado. E quando a gente descobriu que ele estava errado, a gente precisou desfazer
abrir espaço para colocar as peças certas, da forma certa, da maneira correta. Você quer experimentar algo novo de Deus? Abra espaço para Ele trabalhar em você. Se você quer experimentar o Espírito Santo, abra espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer fazer em você. Jesus quer nos chamar de irmãos, querido. Ele nos chama, Ele não tem vergonha de você. Ele morreu ainda quando nós éramos pecadores. Ele se entregou por nós. Ele se entregou quando nós não éramos merecedores e nunca seremos merecedores. Mas Ele se entregou na pior estação da nossa vida. Nessa que talvez você está vivendo nesse momento. Talvez nas lutas que você vem enfrentando nesses dias. Chegou a hora de tomar uma decisão. Chegou uma hora de dizer: ei, a minha vida não é só isso que eu enxergo. Não é esse pedaço do quebra-cabeça que não se encaixa. Não é esse pedaço que eu não vejo solução. A minha história em Deus, ela é muito maior e Ele já conhece a história completa. Ele já sabe como vai ficar o desenho da minha vida. Ele já sabe qual vai ser a pintura. Ele já conhece o final da tua história. Ele só está te chamando para você ser participante dela. Ele está nos chamando para abrir espaço e poder experimentar tudo que Deus tem para esse tempo. Ele quer fazer algo na nossa vida. Eu creio que essa noite é uma noite onde Deus quer trabalhar e entrar profundo no teu coração. É uma noite de escolhas. É uma noite de decisão para alguns nesse lugar. O que você precisa hoje colocar diante de Deus? O que você precisa colocar diante dEle? Essa semana eu estava lendo o devocional do Spurgeon, mas um pouco antes de eu ler o devocional, que era daquele dia, eu tinha acabado de ler o Salmo 35, e quando eu fui para o devocional do Spurgeon, era o mesmo Salmo, meio versículo que o Spurgeon estava trabalhando, e eu anotei um trecho desse devocional, porque eu achei muito forte, falou comigo, querido. Eu quero ler para você. Diz assim: dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Senhor, ainda que tu digas isto a todos os santos, se eu não o ouvir, será nada para mim. Senhor, eu pequei, não mereço teu sorriso, mal ouso pedi-lo. Mas dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Permita-me ter uma compreensão presente, pessoal, infalível e indiscutível, de que eu sou teu e que tu és meu. Dize a minha alma, o Senhor é a minha salvação. Escreve aí para mim no chat, o Senhor é a minha salvação. Faz isso rápido, faz isso agora, vai. Eu quero que você, talvez você precise dizer para você mesmo hoje, o Senhor é a minha salvação. Ainda que você esteja num momento talvez difícil da tua vida, da tua jornada, enfrentando lutas, coisas difíceis, você precisa dizer, o Senhor é a minha salvação. Ainda que você não veja o sorriso dele, ainda que você não veja o olhar de Deus sobre você, ainda que você não escute a voz dele, declare, porque essa é a declaração de Deus. Esse é o sacrifício de Jesus, é isso que ele fez por nós. Eu estou encerrando, a equipe de louvor pode se posicionar já. Tem uma frase que eu gosto muito: cada ser humano, ele é único. Cada ser humano, ele é único. É uma palavra de Deus que não se repete. A palavra de Deus, ela não se repete. O favor de Deus, ele não se repete. Querido,
Aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Ele está declarando, cada pessoa não está se repetindo, porque Deus é único, e a obra dEle é única na nossa vida. O que Deus está fazendo hoje, e o que Ele quer fazer nessa noite, na sua vida, eu sinto que o que Ele está fazendo em mim é único, é único. Eu vejo nessa noite Deus encaixando peças. Eu vejo vidas confusas. Eu vejo pessoas que estão com problemas na sua alma, no seu coração, com as coisas bagunçadas. E talvez a única coisa que você enxerga é um monte de peças que você nem sabe como encaixá-las. Eu vejo o Espírito Santo pegando algumas mãos e direcionando o encaixe das peças. Eu sinto o Espírito Santo curando pessoas nessa noite. Pessoas que estão vivendo um momento desesperador na sua alma. Eu sinto pessoas sendo tomadas pelo desejo de morte, de medo, de desistir, de fugir. Deus está dizendo: não fuja. Olha para mim, que eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. Eu sou a tua salvação. O Senhor é a tua salvação. O Senhor é a tua salvação. Jovem, o Senhor é a nossa salvação nesse tempo. Ouça a voz dEle. Ouça a voz dEle. Ele vai te chamar. E Ele vai te chamar para abrir espaço na sua vida, para que Ele possa se conectar com você. Nós vamos adorar o Senhor. E eu quero ainda orar com você. Eu sinto que Deus vai fazer algo tremendo nessa noite. Ainda não é o fim da história. Não. Ainda não é o fim da história. O melhor está por vir. Creio no poder da glória. Faz em mim o teu querer. Ainda não é o fim da história. O melhor está por vir. Creio no poder da glória. Faz em mim o teu querer. Ainda não é o fim da história. A melhor está por vir. Creio no poder da glória. Faz em mim o teu querer. Ainda não é o fim da história. O melhor está por vir. Creio no poder da glória. Faz em mim o teu querer. Oh, faz em mim o teu querer. 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 Faz, Senhor. Ainda não é o fim da história.
fala na carta: agora que vocês provaram que o Senhor é bom, a pedra viva e o povo escolhido, à medida que se aproximam dele, nós precisamos nos aproximar de Deus. É isso que vai trabalhar em nós, é isso que vai transformar a nossa vida. É quando nós entramos no lugar secreto, no lugar de intimidade, no lugar aonde Deus habita, no lugar aonde Ele está. É o lugar que Ele quer nos transformar, é o lugar onde você vai se expor à maravilhosa luz dEle, e é o lugar de transformação. Eu quero fazer uma oração com você. Feche teus olhos por um instante. Eu quero que você faça uma oração comigo, entregando a sua vida a Jesus. Uma oração que talvez vai transformar a sua vida, de decisão por algo novo. Repita comigo aí no seu lugar: Senhor Jesus, eu reconheço hoje que eu preciso de Ti. Eu reconheço que eu não sou nada sem a Tua presença. Eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as escolhas que eu fiz até aqui, Senhor, erradas, mas hoje eu decido por viver uma vida nova. Eu te quero, Jesus, e eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, e que de lá jamais ele seja retirado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sinto que essa oração, ela representa um pedaço do quebra-cabeça, e conforme na tua caminhada, você vai experimentar as peças sendo encaixadas, e em cada palavra que você for recebendo de Deus, as peças vão ser movimentadas, até que um dia chegará na imagem perfeita que Deus te criou para essa terra, para o teu propósito e para o teu chamado. Deus te abençoe online, tamo junto. Se essa palavra te abençoou, envia ela para algum amigo, envia para ela para alguém que você conhece, que você tem certeza que vai abençoar. Tamo junto, essa semana, Deus abençoe você, vamos que vamos. O teu
Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana.